Oi, gente, eu sou o Bruno Milani, Head de Mercado Internacional da Quatro Investimentos. Hoje eu estou aqui com o Rodolfo Carvalho, Sales da XP Internacional, nosso grande parceiro aí do dia a dia, todas as operações offshore que a gente tem na grade da XP Internacional. Rodolfo, como é que você está vendo esse ano o crescimento da carteira da XP lá fora, principalmente esse ano com tanta polêmica, né? Aumento do IOF por parte do governo, essas tarifas do Trump em relação ao Brasil. O que você está sentindo aí? Perfeito, Bruno. Antes de qualquer coisa, obrigado pelo espaço. O mercado americano como um todo, ele sempre teve um acesso muito restrito. E a XP, percebendo essa necessidade, liberou a plataforma digital, onde a gente hoje consegue acessar esse mercado que é o mais maduro hoje do ponto de vista de investimentos no mundo, de forma super simples. Em 3 minutos dentro do próprio aplicativo da XP, você já consegue abrir a sua conta. E o que eu tenho visto no cenário é o seguinte, né? Sempre que a gente tem qualquer tipo de situação que afete diretamente o nosso câmbio, sempre que a gente tem uma mudança, como por exemplo no IOF, os nossos clientes eles acabam ficando com medo e acabam dolarizando o patrimônio, às vezes em um momento do dólar que pode não ser o melhor momento de entrada. E o que a gente percebe é o seguinte, qual é o melhor momento de entrada? O melhor momento é sempre o de ontem, o dólar de ontem. Se a gente compara aqui os últimos 30 anos desde o lançamento da nossa moeda, a gente percebe que o nosso papel, a nossa moeda, ela se desvalorizou 80%. E quando a gente compara com outras moedas fortes, a gente não vê esse tipo de situação acontecendo em relação ao dólar. Ou seja, nesses casos, a gente prefere mandar sempre uma remessa constante, aos poucos. E quanto? Eu acho que essa é uma outra pergunta super importante. E o nosso time de economia, ele fez uma análise, olhando ali todos os impactos da inflação em relação à variação cambial da nossa moeda, e eles chegaram num determinado número de 15%. Ou seja, entre vários setores, qual é o impacto da variação cambial em relação ao que a gente consome? Os próprios eletrônicos, a cada 10% que eu tenho de inflação dentro dos preços deles, eu tive 8% de variação cambial no mesmo período. Então está diretamente correlacionado, assim como medicamentos, enfim, outros vários setores, né? Fechando toda essa análise, o nosso time de economia colocou um mínimo recomendado de portfólio dolarizado em 15% do patrimônio dos nossos clientes. Então a gente percebe, para a gente chegar nesses 15%, a gente ainda vai ter um caminho a ser percorrido e aos poucos a gente vai dolarizando e mostrando o quão simples esse mercado hoje se tornou para você acessar esse tipo de produto. E aproveitando esse gancho que você trouxe agora, né, dessa alocação aí de 15%, atrelado ao dólar, como uma maneira de diversificar. A gente fez recentemente um evento no escritório que a gente tem em Minas Gerais, né? E lá é um público já que está acostumado a ter o dólar na carteira como um fator de proteção ali, né? São clientes que trabalham no agronegócio, setor de proteína, grãos, enfim. Então já é um cliente mais fácil de você levar essa estrutura, essa importância do dólar na carteira como diversificação e proteção. Por outro lado, a gente também tem aqueles clientes que ainda estão muito enraizados com a renda fixa no Brasil, ou que paga 1% ao ano, não corre o risco, e não consegue ver tanto outras questões, né? Que é o risco Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar ao longo do tempo. Como você acha que a gente consegue também entrar com esse cliente um pouco mais resistente quando a gente fala de dólar? Porque, na verdade, o dólar, muita gente acha que é para aquele cliente mais agressivo, né? O cliente que gosta de correr risco. E, pelo contrário, né? Quanto mais conservador o cara é, mais proteção ele vai querer. E não tendo uma outra ordem mundial ainda, o dólar é a principal ferramenta de proteção. Como você acha que a gente consegue entrar com esse cliente que é um pouco mais resistente em relação a isso? Perfeito, Bruno. Eu acho que esse ponto que você trouxe é o maior reflexo do que a gente enxerga ali, dessa mudança de patamar que a gente tem agora sobre a dolarização e sobre os investimentos fora do Brasil. Se a gente for olhar, 95% dos brasileiros ainda investem única e exclusivamente no Brasil, só 5%. É uma parcela muito pequena. Se a gente compara com qualquer outro país aqui da América Latina mesmo, ou do restante do mundo, a gente percebe que nós estamos nos maiores patamares de investidores que só investem no local. Estamos muito atrás ainda. Muito atrás por parte do desconhecimento
de fato, ver quão simples isso se tornou hoje em dia e também em relação ao conhecimento da performance. Como eu comentei, né, a variação cambial que a gente teve aqui no Brasil teve um impacto super significativo dos nossos ativos. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma renda fixa, nossa taxa de juros hoje está em 15%. Se eu comparo uma taxa de 15% com um ativo que me paga em dólar mais 6, por exemplo, eu vou falar, poxa, um é 15% e o outro é 6. Por que eu vou escolher o de 6? E aí vem a grande diferença. Quando a gente faz uma análise colocando esse fator variação cambial também na renda fixa, a gente percebe, nos últimos 10 anos, um dólar mais 6 seria equivalente ali a um 110% do CDI. E aí você vai parar para pensar, poxa, mas que tipo de risco que eu estou exposto ali ao investir numa renda fixa lá fora? Você está correndo risco num bonde de Apple, né? A Apple hoje é um ativo é uma empresa que sozinha opera um volume correspondente a todos os ativos aqui do nosso Ibovespa. Isso. Né? Então, no final das contas, a gente vê o quanto a gente corre o risco de um risco direcional a investir 100% aqui no Sem Brasil. dúvida. E sem se proteger de fato desses ativos que, poxa, lá fora a gente consegue taxas atrativas, uma segurança. Empresas muito maiores que a Empresas nossa. muito maiores do que as que a gente consegue acessar aqui. E tudo isso traz uma certa confiança aqui para os nossos investidores que querem começar a entrar agora nesse mercado. Então a renda fixa, querendo ou não, ela ainda é o porto seguro. O dólar, então, nem se fala nisso. Mais de 60% dos bancos centrais hoje do mundo ainda tem suas reservas em dólar. Ou seja, se um país quer se proteger, aonde ele se protege? No dólar. Não sou eu que vou falar que o dólar deixou de ser a grande proteção aqui do ponto de vista de investimentos. Então, eu acho que esse é o grande ponto aqui, tá, Bruno? Quando a gente olha a questão de risco-retorno, mesmo aparentemente a gente tendo um retorno menor quando a gente compara no escolhimento de taxa, se eu coloco esse fator de variação, a gente percebe que, de fato, isso tem um impacto muito significativo na rentabilidade das carteiras. Exatamente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo com o Rodolfo. Como eu falei, Rodolfo Carvalho, nosso braço direito na XP Internacional. Rodolfo, obrigado aí pela presença no nosso stand. Obrigado.